Muitas vezes a natureza provoca-nos de tal maneira que obriga o ser humano a criar formas de ultrapassar as suas incompreensíveis dificuldades. De qualquer das maneiras, a ciência tem provado ser extremamente útil. Se nos referirmos, nomeadamente, por exemplo, ao nascimento, ao parto do ser humano, há sempre coisas incríveis, desde alguns problemas que podem ser congénitos, genéticos, etc., e que a ciência nos tem ajudado imenso nos últimos tempos. Mas, e se uma criança nascesse completamente sem sangue? Sem pinta de sangue? Seria possível viver? Fica a incógnita. Eu falei-lhe de uma criança que nasceu completamente sem sangue. Falei-lhe de uma criança que, à nascença, tinha hemoglobina 0. É uma coisa que aparentemente parece impossível, é uma coisa que aparentemente parece tirada de um filme daqueles de ficção científica. No entanto, isto foi acontecer em Waterford, ali na zona da Irlanda, onde uma pequena irlandesa, a irlandesa Maisie Vines, acaba por nascer e, de facto, a sua condição estranha, bizarra e até quase impossível de entender é que ela nasceu sem sangue e os médicos estavam estarrecidos sem saber aquilo que fazer. Quando a pequena Maisie nasce, os médicos ficam boquiabertos, obviamente, sem saber muito bem aquilo que haviam de fazer e levam-na, obviamente, para um tratamento mais cuidado, na unidade de cuidados intensivos, para transfusões sanguíneas, etc. E, curiosamente, ainda hoje, a pequena Maisie é dada como um exemplo para, na Irlanda, se divulgar e fazer com que as pessoas vão fazer doação de sangue. E fica aqui o meu repto, faça-o também, porque muitas vezes é desse sangue que as pessoas vão subsistir. Veja-se o caso da pequena Maisie, porque de facto a pequena Maisie foi um milagre da ciência e ela sobreviveu. Tudo começou quando a mãe, Emma Vines, com 31 anos, irlandesa, se dirige ao hospital de Waterford, ao centro de maternidade de Waterford, a queixar-se que já não sentia a sua filha há bastante tempo. Havia já algumas queixas anteriores que não provaram ter por qualquer tipo de problema com a criança. De qualquer das maneiras, desta vez a mãe estava preocupada e à 34ª semana ela dirigiu-se então ali a Waterford, ao hospital de Waterford. Os médicos davam pouquíssimas hipóteses a partir do momento em que fizeram as primeiras análises, as primeiras avaliações da situação, davam poucas hipóteses de que a criança pudesse sobreviver se mantivesse dentro do útero da mãe. E então foi decidido partir-se para uma cesariana de urgência ali nos cuidados intensivos. Maisie, com as suas 34 semanas de crescimento gestacional, ela de facto, em teoria, estaria perfeitamente normal e durante a cesariana os médicos ficaram estarrecidos, horrorizados, por perceber que a pequena Maisie, quando nasce, ela está sem uma pinga de sangue no corpo, e isso de alguma maneira foi único, a primeira vez que aconteceu, e não abonava muito a favor da pobre criança, ao ponto de que os médicos baixaram em muito as hipóteses de sobrevivência da pequena Maisie. A pequena Maisie é então levada para uma incubadora, para um local onde receberia todas as transfusões sanguíneas necessárias e portanto um internamento em cuidados intensivos, que o pai foi visitar. Aliás, o próprio pai dá-lhe o nome que eu usei no início do vídeo, a criança fantasma. Ele chama-lhe My Little Ghost, porque ela, obviamente, sem pinta de sangue, ela tinha também uma cor, ou uma ausência de cor, digamos assim, que a tornava fantasmagórica e até horrorizado. O pai muitas vezes pensava que não iria ter a sua filha com ele. A pequena Maisie provou que ela pode não ter pinta de sangue, mas tinha muita vontade.
A pequena Maisie foi sobrevivendo e ao fim de 5 dias os médicos avisaram os pais que de facto a criança estava em recuperação, que iria ainda ter algum acompanhamento, mas lá vai, a pequena Maisie acaba por ir para casa e este foi um milagre da ciência. A pequena Maisie vai com os seus pais, com todos os cuidados, obviamente, mas com um grande aviso. Os pais são avisados de que é natural que hajam problemas de desenvolvimento à pequena Maisie, isto porque a criança possuiu imenso tempo em que o seu cérebro estava sem oxigênio e isso poderia ser grave, podia até demonstrar graves perturbações de crescimento na pequena Maisie. A verdade é que, assim, cá entre nós, eu posso lhe dizer que a pequena Maisie não só recuperou, como a pequena Maisie teve uma grande recuperação. O seu sangue está em funcionamento e ali, ao 15º mês, naturalmente, com um crescimento normal, a pequena Maisie acabou por conseguir fazer os seus pais ultra felizes. Quando diz a palavra dada, ou seja, papá. Obviamente, os pais não cabiam neles de tanta felicidade e a pequena Maisie tornou-se um daqueles fenómenos da nossa ciência, um daqueles fenómenos em que os milagres acontecem. Terá sido um milagre? Terá sido a ciência a provar que é capaz disto e de muito mais? Ou então terá sido a pequena Maisie uma criança especial? Fica a incógnita.